Tenho mais de um filho e o apartamento é pequeno. Eu já lidei várias vezes com essa pergunta, né, com essa dúvida, e eu quero aqui hoje falar para você o que fazer nesse caso, como lidar com isso, né? Se você tem mais de um filho e se você acha que o apartamento é pequeno, como realizar o seu sonho e como fazer, transformar esse problema na sua solução. Eu sou Felipe Queiroz e nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro entender o porquê que os apartamentos são pequenos, né? Por que o apartamento não é tão grande como uma casa? Por que o apartamento não é tão espaçoso assim, né? 200, 300 metros quadrados. Talvez até quando eu falo em metros quadrados você nem consiga visualizar. Será que 50 metros quadrados é pequeno? Será que é grande? Será que, né? Então aí às vezes fica difícil imaginar na mente. Mas em tese, realmente os apartamentos são menores do que casas. Em geral, apartamentos são menores do que casa. E por que isso acontece? Primeiro, porque o programa Minha Casa Minha Vida foi um programa criado pelo governo, de uma forma a ajudar mais e mais pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Não sei se você consegue se lembrar, um tempo atrás, muitas pessoas gostariam de comprar o seu imóvel, mas eu lembro quando eu era pequeno que quem comprava imóvel, quem comprava apartamento, quem comprava uma casa, era só quem tinha muito dinheiro, porque custava muito caro, era muito difícil para comprar. Então, de uns anos para cá, o governo criou o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa governamental para ajudar pessoas a comprarem o seu primeiro imóvel. E, como forma de ajudar o máximo de pessoas possíveis, então esse programa ele tem que cumprir algumas regras. Pensa só comigo. Digamos que a gente tem um terreno e esse terreno tem 100 metros quadrados. Digamos que se nesse terreno eu construir apenas uma casa, eu vou conseguir ajudar uma família. Então eu vou construir uma casa de 100 metros quadrados, cobrindo ali todo aquele terreno, e vou ajudar uma só família. Se eu construir duas casas de 50 metros quadrados, né, um terreno de 100, se você divide ele em dois, seriam duas casas de 50 metros quadrados e você consegue ajudar duas famílias. Agora, se você constrói apartamentos, então nesse mesmo terreno de 100 metros quadrados, se você constrói 2 andares de apartamentos e cada apartamento você faz com 50 metros quadrados, então num lugar onde você faria uma casa de 100 metros, você vai conseguir fazer 4 apartamentos de 50 metros quadrados. Então você vai ajudar mais famílias. Então a ideia do programa é ajudar cada vez mais pessoas. Porque não faz muito sentido ele ajudar uma família e outra ficar sem auxílio. É um programa governamental de uma forma a ajudar, né, o déficit de habitação, a sanar esse problema e ajudar que mais pessoas tenham acesso à compra do seu imóvel. Então esse é um primeiro ponto do porquê o apartamento é menor do que a casa ou do que o apartamento não é tão grande assim. Um outro ponto também é que talvez você pense assim, olha, mas eu tenho mais de um filho, por exemplo, um menino e uma menina, e eu gostaria que cada um deles tivesse um quarto. E sim, é perfeitamente desejável, né, que cada um deles tivesse um quarto. E aí você precisaria então de um apartamento de 3 quartos, um para o casal, né, o pai e a mãe, e outro para os filhos. Só que a maioria das vezes no programa Minha Casa Minha Vida os apartamentos são de 2 quartos, exatamente por esse motivo que eu acabei de te falar. Porque quando você pensa num apartamento de 3 quartos, né, se você constrói um apartamento de 3 quartos, você deixa, né, de ajudar outra família que talvez conseguiria comprar. Então, por exemplo, 2 apartamentos de 3 quartos, na soma de quartos, né, dariam 6 quartos. Se você divide em 2, então dariam 3 apartamentos de 2 quartos. Ou seja, apartamentos de 2 quartos ajudam a mais pessoas. Você consegue ajudar que mais pessoas tenham acesso a isso. E aí, como fazer nesse caso, né? Uma vez que você gostaria de um apartamento de 3 quartos e no programa Minha Casa Minha Vida, a maioria das vezes é o apartamento de 2 quartos. E aí, o que eu queria falar para você um pouco é pensar que existem duas coisas. Primeiro, o que é desejável e segundo, o que é possível. Então eu quero te fazer um convite à reflexão. Olha, você gostaria de um apartamento de 3 quartos e sim, é perfeitamente entendível, digamos assim, né? Que você queira esse apartamento de 3 quartos.
Mas você deve pensar no que é possível. A compra de um apartamento de 3 quartos é possível para você hoje? Pois o apartamento de 3 quartos ele estaria fora do programa Minha Casa Minha Vida, as taxas de juros são maiores, você não vai ter acesso ao subsídio que vai te ajudar na compra do seu imóvel, e o valor do imóvel de 3 quartos é também muito mais alto, em torno aí de 30%, 40% mais alto do que um apartamento de 2 quartos. Então, isso hoje é desejável, mas você deve pensar, isso é possível para mim hoje? Dentro da minha realidade, dentro das minhas condições, é possível ter um apartamento de 3 quartos? Talvez não seja possível, talvez não seja factível, né, palpável para você hoje. E aí eu quero te mostrar que mesmo você querendo de 3 quartos, mas ele não é possível no momento, você dentro do possível, que é um apartamento de 2 quartos, você pode sim propiciar uma coisa muito boa para sua família. Você pode realizar o sonho da sua família, que é ter o seu próprio local ali, ter a sua própria casa, o seu próprio apartamento dentro do conforto da sua casa. E quais que são as possibilidades, né? Qual que são a possibilidade? Olha, eu queria os 3 quartos, mas não é possível, então o que eu posso fazer com um apartamento de 2 quartos? Uma delas são as opções de decorações. A opção que você pode decorar esse quarto. Então, um dos quartos você vai separar para um quarto de casal e o outro quarto você pode decorá-lo de uma forma que fique muito bom para os seus filhos. Seja eles um menino e uma menina, sejam eles... Inclusive, eu já tive clientes, né, compartilhando aqui um pouco da história, que tinham 3 filhos. E aí eu conversando com eles, a gente discutindo, e aí eu mostrei para eles uma dezena de possibilidades, inclusive de algo que a gente chama de triliche, né? Tem o beliche, onde uma cama é em cima da outra, mas tem o triliche também, onde que tem uma cama em cima da outra e do lado tem uma terceira cama. Então, inclusive, casais com 3 filhos conseguem sim, com opções de decoração, fazer ali um local tão legal assim para os seus filhos. Cada um ali com seu espaço, com a sua cama, com as suas gavetas, né? Também com o guarda-roupa ali para os 3 filhos. Então é perfeitamente possível. Então você deve pensar nas opções de decoração. Uma outra possibilidade também, e que talvez você pense, será, Felipe, então, mas que eu vou ter só um quarto para os meus 2 ou para os 3 filhos? Será que eles não vão ficar muito presos? E aí existe uma outra possibilidade, que é a vida no condomínio. Os condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, todos eles, ou a maioria deles, têm áreas de lazer muito legais. Eles são pensados para isso mesmo, para que os seus filhos tenham a possibilidade de brincar, de fazer amizades, de poder descer para o condomínio, tem a quadra do condomínio, tem o playground, alguns deles têm piscina também. Então você vai ter essa possibilidade. E aí se você puxar na memória, e aí você vai lembrar aí da sua infância também, da minha infância, onde a gente brincava muito na rua. A gente, né, saía de casa, eu lembro que a minha mãe falava assim, ó, você pode voltar até 6 horas da tarde. Naquela época não tinha celular ainda, então quando o sol começava a baixar, eu voltava para casa. A gente tinha a possibilidade. Talvez hoje, na casa que você mora, talvez você mora de aluguel, mora de favor com alguém, você não deixe os seus filhos brincarem na rua, porque hoje as coisas mudaram, talvez você não tenha confiança de deixar os seus filhos brincando na rua. E aí quando você vai morar num condomínio, e aí um condomínio fechado, com portaria, onde que você está dentro de um ambiente controlado. Então, apesar do apartamento ser menor do que a casa que você mora hoje, você vai ter a possibilidade de deixar os seus filhos brincarem nas áreas de lazer do condomínio. Eles vão poder descer para o playground, brincar à vontade, sem ter preocupação. E você vai saber que eles estão lá dentro de casa, que eles não saíram do condomínio, que eles estão seguros dentro de casa. Então você tem essa possibilidade também da vida do condomínio. Uma outra coisa que você deve pensar é nas amizades que eles vão criar. Eles vão fazer novos amigos, vão conhecer várias outras crianças, né? Às vezes o seu filho vai falar assim, olha mãe, vou lá no bloco 5, no apartamento do fulano, vou lá brincar. E você vai saber exatamente onde que o seu filho está. Então, é tudo questão de ponto de vista. Talvez você só está enxergando por esse ponto, que o apartamento é pequeno. Mas o meu convite para você é enxergar as possibilidades que você tem também dentro do condomínio.
Uma outra possibilidade que você deve pensar é que você está criando um patrimônio para sua família. Ali morando dentro do apartamento, você vai fazer o pagamento das suas parcelas mensais e você vai estar pensando no patrimônio para sua família. E aí o tempo vai passando, você vai, pagando ali as suas parcelas, e aí logo você talvez consiga quitar o seu imóvel. E aí você pode pensar, caso você queira, em um imóvel ainda maior. Mas aí eu sempre uso essa analogia da escada, que a nossa vida é mesmo uma escada. Você tem que subir um degrau de cada vez. Talvez o apartamento de 3 quartos ou uma casa grande esteja lá no 4º degrau. E aí você, querendo ir para o 4º degrau, você não está conseguindo. Você está dando um salto e esse salto pode até causar uma distensão na sua perna, você pode cair, machucar. Então pense nos degraus. Pense em dar um passo de cada vez. Pense no apartamento como o primeiro passo apenas. E aí você vai comprar o seu apartamento, você vai ir morar nesse apartamento, dar o primeiro passo. E a partir daí, os próximos passos, pagar as parcelas, quitar o seu imóvel e quem sabe no futuro procurar um novo imóvel. E aí você já vai ter uma moeda de troca, você já tem ali o seu imóvel, que já está quitado, que já está pago, aí fica muito mais fácil. É apenas usar esse imóvel como moeda de troca. Então o meu convite para você nesse vídeo é, ao invés de pensar apenas que o imóvel é pequeno, pense nos benefícios que o imóvel tem. Pense nos benefícios que o apartamento tem, nas opções de decoração que você pode usar, nos novos amigos que seus filhos vão ter no condomínio e nas áreas de lazer que eles vão poder desfrutar. Sabe aquela vontade que a gente tinha de deixar os nossos filhos brincar na rua, Talvez seja o momento de você deixar os seus filhos poderem brincar no quintal de casa, que é o seu condomínio. Então fica aqui o meu convite, pensa nisso, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, ou se tem uma experiência, talvez você aí que está me vendo já mora em condomínio, talvez você queira compartilhar a experiência com a gente, manda aqui que eu vou ficar muito feliz. E eu volto aqui num próximo vídeo te trazendo mais dicas, mais informações, te fazendo, como eu sempre falo, o meu objetivo é levar pessoas comuns a realizar sonhos extraordinários. Um forte abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.